Você já abriu a geladeira sem estar com fome? Já comprou algo que não precisava? Já passou horas rolando o celular sem sequer perceber o tempo passar? Já procurou alguma distração apenas para não sentir que estava acontecendo dentro de você? Se a resposta for sim, eu quero que saiba uma coisa: você não está sozinho. E talvez o problema não seja falta de força de vontade, talvez não seja preguiça, talvez não seja falta de disciplina. Talvez existe algo muito mais profundo acontecendo. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que transformou completamente a forma como eu vejo as compulsões. Uma compreensão que mudou minha forma de enxergar a comida, os vícios, os excessos e até mesmo o comportamento humano. Toda compulsão é uma tentativa desesperada de anestesiar um vazio. Respire fundo. Permita que essa frase encontre espaço dentro de você, porque ela pode explicar muito mais sobre sua vida do que você imagina. Quando falamos em compulsão, a maioria das pessoas pensa imediatamente em comida, mas a compulsão tem muitos rostos. Ela pode ser a compra compulsiva, o excesso de trabalho, a necessidade constante de aprovação, o vício em redes sociais, o álcool, os relacionamentos tóxicos, a pornografia, as apostas, a necessidade de estar sempre ocupado. O problema raramente está no objeto, porque o objeto apenas revela uma dor que está tentando ser licenciada. Imagine uma pessoa que passou o dia inteiro se sentindo rejeitada. Ela chega em casa, abre um aplicativo de delivery, pede algo que nem estava planejando em comer. Naquele momento, não é o hambúrguer que ela deseja, é o conforto, é o acolhimento, é esquecer a dor por alguns minutos. A comida apenas se tornou um anestésico disponível. E sabe qual é a parte mais triste? É que funciona, pelo menos por alguns minutos, né? O cérebro recebe uma sensação temporária de prazer. A ansiedade diminui, a dor parece desaparecer, mas quando o efeito passa, o vazio continua lá. E muitas vezes ainda maior. Foi assim que muitas pessoas passaram anos da própria vida, correndo atrás do próximo alívio, sem perceber que o verdadeiro problema nunca foi aquilo que estavam consumindo, mas aquilo que estavam tentando não sentir. Talvez você tenha sido ensinado a acreditar que precisa ser forte o tempo todo, que chorar é sinal de fraqueza, que demonstrar vulnerabilidade é perigoso, que suas emoções devem ser escondidas. Então você aprendeu a sobreviver, mas não aprendeu a sentir. E aquilo que não é sentido acaba procurando uma saída. As emoções não desaparecem porque você as ignora. Elas apenas mudam de lugar. Elas ficam armazenadas, esperando ser vistas, esperando ser conhecidas, esperando ser acolhidas. Muitas pessoas carregam feridas emocionais desde a infância. A criança que nunca se sentiu o suficiente, a criança que precisava ser perfeita para receber amor, a criança que se sentia invisível, a criança que aprendeu a agradar para ser aceita. Essas dores não desaparecem automaticamente quando crescemos. Muitas vezes elas apenas ganham roupas de adulto. E então surge a busca incessante: mais dinheiro, mais comida, mais consumo, mais reconhecimento, mais atenção, mais validação. Mas existe um problema: nada do lado de fora consegue preencher permanentemente aquilo que está faltando do lado de dentro. E é por isso que tantas pessoas conquistam os objetivos e continuam vazias. Conseguem um emprego, compram uma casa, entram num relacionamento, ganham mais dinheiro e mesmo assim sente que algo está faltando. Porque o vazio não é material, ele é emocional, é existencial, é uma desconexão consigo mesmo.
Talvez a pergunta mais importante não seja: como eu faço para parar essa compulsão? Talvez a pergunta seja: o que essa compulsão está tentando me mostrar? O que ela está escondendo? O que ela está protegendo? Qual dor ela está tentando anestesiar? Porque toda compulsão nasce como uma intenção. Por mais estranho que pareça, ela está tentando proteger de algo, ela está tentando evitar sofrimento, ela está tentando aliviar uma dor. O problema é que a solução escolhida gera novos problemas. É como colocar um curativo em uma ferida que precisa de tratamento. Você cobre, mas não resolve. Você esconde, mas não cura. Você alivia, mas não transforma. A verdadeira mudança começa quando você para de lutar contra si mesmo, quando para de se chamar de fraco, quando para de se culpar, quando para de se julgar e começa a olhar para si com compaixão. Imagine tratar a si mesmo como trataria alguém que você ama profundamente. Você pisaria em alguém que está sofrendo? Você humilharia uma pessoa ferida? Você a chamaria de fracassada? Provavelmente não. Então, por que você faz isso consigo mesmo? Muitas vezes a pessoa não precisa de mais cobrança, ela precisa de mais acolhimento, ela às vezes não precisa de mais punição, precisa de mais consciência, não precisa de mais culpa, precisa de mais amor. A transformação começa quando você aprende a escutar aquilo que estava tentando calar. Quando cria coragem para olhar para dentro, quando aceita sentir, quando aceita chorar, quando aceita reconhecer suas dores, porque existe uma diferença enorme entre sentir uma dor e ser dominado por ela. Quando você acolhe uma emoção, ela passa. Quando você foge dela, ela persegue você. Talvez hoje seja o dia de fazer algo diferente. Ao invés de procurar o próximo anestésico emocional, pergunte a si mesmo: o que realmente está faltando? Do que eu realmente preciso? Qual parte de mim está pedindo atenção? Talvez você descubra que precisa descansar. Talvez precise se perdoar. Talvez precise colocar limites. Talvez precise aprender a se amar. Talvez precise voltar a ouvir sua própria voz. E quando isso acontece, algo incrível começa a surgir. Você para de lutar contra os seus sintomas e começa a compreender suas causas. Você para de travar batalhas contra si mesmo e começa a construir uma relação mais amorosa consigo. A compulsão perde força quando a consciência cresce, porque aquilo que é compreendido deixa de controlar você. E aquilo que é acolhido começa a se transformar. E se essa mensagem tocou seu coração, escreva aqui nos comentários, eu escolho me ouvir. E lembre-se, você não é a sua compulsão, você não é o seu passado, você não é os seus erros, você é muito maior do que qualquer comportamento que tenha desenvolvido para sobreviver. E talvez hoje seja o começo da sua reconexão consigo mesmo. E se você deseja se aprofundar no seu processo de autoconhecimento e compreender melhor os padrões emocionais e energéticos que influenciam sua vida, clique no link da descrição e agende sua sessão. E conheça também o e-book de radiestesia terapêutica Relâmpago. Um grande abraço e até o próximo vídeo.